Léo, valeu. Aí no finalzinho Tamo eu junto. volto aqui com vocês, tá? Tá bom, fechou. Então é o seguinte, gurizada, boa noite. Ani, legal te encontrar de novo, fico muito feliz, a gente esteve lá na primeira fase, bacana, já foi minha aluna. Galera, ansiedade, zona, né? A prova tá chegando, a gente vai ficando um pouco mais ansioso. Vocês já discutiram com o Léo, sem sombra de dúvidas ali, sobre estratégias. Já deve ter alguns cuidados que vocês têm que ter nessa questão de, enfim, com tempo. Vocês já devem estar já bem assim, meio veaco com isso. Quero ouvir um pouco de você sobre, por exemplo, assim, o que traz mais insegurança dentro da parte de processo. Depois vou trazer uns bizus gerais, assim, uma ideia de identificação logo de problemática, um macete importantíssimo quando você tiver com dúvida, onde você consegue ir lá no código para salvar, onde você fica um pouco mais angustiado. Então, assim, quais são os anseios iniciais de vocês? Tem alguma dúvida pontual? Por exemplo, eu tenho uma dúvida em tal matéria, tenho uma dúvida em tal inovação. Tem alguma coisa assim específica? Professor, boa noite. Boa noite, Nini. Eu estou apanhando um pouquinho com tutela, sempre quando é para ser antecipado ou não. E aí, às vezes, eu ando pecando nisso. Aí eu fico insegura de colocar. Eu sempre coloco tutela cautelar, mas aí eu fico com medo de colocar antecipado ou de outra evidência, alguma coisa. Ótimo, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar alguns exemplos, vou montar um mapa, vou montar um sketch aqui no quadro, do zero a gente vai montar um. Mas eu vou te dar 2 exemplos para você nunca mais esquecer, tá bom? Tutela antecipada, ela também pode ser chamada de tutela satisfativa. Então, pode vir falando assim, a tutela satisfativa comporta tal, tal, tal. A tutela satisfativa produz efeito assim, assado. A tutela satisfativa pode se tornar estável. Então, são sinônimos. A tutela antecipada, toda vez que você verificar um caso onde o objeto final da minha demanda é o meu pedido liminar. Então, por exemplo, eu quero um tratamento médico para a Ani, uma vez que, caso ela não tenha, ela venha a óbito. Então, ela precisa daquele tratamento médico. Existe o requisito urgência? Existe o requisito urgência. Agora, veja, se eu preciso do tratamento médico como pedido final do meu processo, então eu quero que ela tenha um tratamento, ao passo que a liminar também fale a mesma coisa, isso é uma tutela antecipada. Professor, o exemplo não ficou claro ainda. Então, vamos lá. Eu entro com uma ação contra um plano de saúde. Eu quero o reestabelecimento do plano de saúde porque ele foi excluído de forma arbitrária. Então, o meu pedido liminar é o quê? É para que eu tenha o reestabelecimento antes mesmo do fim do processo. Isso quer dizer, Nick, que toda vez que for tutela antecipada, eu vou estar antecipando o pedido final do meu processo. Então, se for um pedido que é o objeto final do meu processo, ela é antecipada. Vamos para outro exemplo. Uma ação declaratória de inexistência de débito com pedido liminar. Aí vamos lá. Nessa ação declaratória de inexistência de débito, isso está em alta, viu, galera? Está em alta por conta desse tanto de fraude, tal, contrato fraudulento. Você quer o seguinte, Ani, você quer que o banco deixe de cobrar parcelas de um negócio jurídico fraudulento, então deixe de cobrar as parcelas daquele empréstimo que foi feito de forma fraudulenta, ao mesmo tempo que você quer que o banco, desde logo, liminarmente, não negative o seu nome. Então, por que essa tutela ela vai ser liminar antecipada? Porque você busca, ao final do processo, que esse negócio jurídico, esse contrato, seja totalmente nulo, ele seja declarado nulo, e que não se cobrem as parcelas. Então, a liminar antecipada, de natureza antecipada, sempre vai buscar antecipar o que é o objeto final do meu processo. Em contrapartida, a cautelar, gurizada, ela tem um bizu diferente. A cautelar, ela quer proteger alguma coisa que não é o objeto da minha demanda. Então, vamos pegar um exemplo bem bobo, bem esdrúxulo. Vamos lá. O Paulo estava dirigindo e aí ele foi lá e estacionou numa vaga. Ele foi comprar ali uma cervejinha. Quando ele volta, Paulo, seu carro estava em cima de um caminhão sendo rebocado. Aí o Paulo vai argumentar, tal, tal, tal. O camarada só fala o seguinte: estou rebocando, está no local indevido e está aqui o endereço. Empresa Multas da Alegria. E aí vem um recado assim: seu carro vai ser destruído em 3 dias se você não pagar para tirar do depósito. O Paulo, brabo, puto, indignado, entrou com uma ação. Essa ação do Paulo, ele buscou a reversão da multa.
ele está falando que aquela multa é ilegal. Então, presta atenção aí. Ele entrou com uma ação discutindo a multa. Só que, veja, tu concorda comigo que o processo não vai durar só 3 dias? Então, se o carro for destruído, o que vai acontecer? Eu vou ter um prejuízo direto aqui. Então, nesse exemplo, olha que interessante. Nós vamos entrar com uma ação discutindo a multa, mas o nosso pedido liminar vai ser o quê? Para que o bem seja protegido enquanto o processo tramita, porque se destruir o bem, o resultado prático final da multa não vai se tornar efetivo. Então, a cautelar, o bizu da cautelar é o quê? É que eu sempre quero proteger alguma coisa que não é o objeto final, mas tem com ele uma relação. Outro exemplo, mais um exemplo para tutela cautelar. Vamos lá. Eu estou entrando com uma ação de discussão de paternidade pós-morte. Então, uma ação de discussão de paternidade pós-morte. Eu entro com essa ação para reconhecer o vínculo de paternidade com o meu pai que morreu. Só que os demais herdeiros, eles estão dilapidando o patrimônio. Então, olha que interessante. Eu posso fazer um pedido cautelar, uma tutela liminar cautelar para proteger, para impedir que aquele patrimônio seja dilapidado enquanto eu discuto o vínculo de filiação? Sim. Então, veja, olha só como esse exemplo fica bom. A cautelar, ele sempre vai proteger alguma coisa, mas que não é o objeto final do meu processo. Veja, na ação de reconhecimento pós-morte, o que eu quero reconhecer? O vínculo de filiação. Então, a ideia cautelar é o quê? Proteger aquele patrimônio para que, ao final, quando eu tiver reconhecido, eu ainda tenha patrimônio ali protegido e não dilapidado. Então, as duas naturezas não se confundem, por quê? Porque antecipada sempre vai ser um dos pedidos, eu quero antecipar ele, eu quero buscar ele antes do fim do processo. Quer ver um outro exemplo para ficar bom de natureza antecipada? Já ouviram falar de alimentos gravídicos? Eu estou falando isso só porque já são uns bizus, tá, gente? Algumas coisas que não caem tem tempo, então já umas coisas assim que pode vir. Então, ó, alimentos gravídicos, galera. Quando tu pede os alimentos gravídicos, o reconhecimento de alimentos gravídicos, olha só, é uma ação para estipular alimentos durante a gestação. Esse pedido liminar, Ani, ele vai ser cautelar ou antecipado? Se o objeto final da minha ação, exatamente, se o objeto final da minha ação é que seja estipulado alimentos da gestação, então, ó, aqui a minha liminar ela vai ser satisfativa, vai ser o que? Antecipada, porque eu vou buscar antecipar o pedido final daquilo que eu estou tentando com a minha tutela. Então, por isso que nós vamos falar que ela vai ser de natureza antecipada. E aí eu peguei alimentos gravídicos, porque alimentos, galera, é uma coisa que faz um tempinho que não está vindo ali de uma forma escrachada. Alimentos normalmente costumam vir, eu já tinha falado com o Léo que, olha, execução de alimentos, cumprimento de sentença de alimentos, é uma coisa que pode acabar vindo. Lembra da regrinha de como que funciona o cumprimento? Nós temos previsão específica, nós temos a lei de alimentos, então a matéria ótima para ser cobrado, porque você tem normativa de direito civil, normativa processual e legislação específica. Lembra das hipóteses de cumprimento? Se tiver cumprimento, gente, vai na parte de cumprimento. É fundado em título executivo judicial. Regra, o camarada tem 3 dias para fazer o pagamento. Se ele não fizer isso, você pode fazer o quê? Cadeia dele. Exatamente. Boa, Larissa. Excelente. Qual é o prazo máximo? Também determinação legal. Vamos dar uma olhada qual é o prazo máximo. Até 3 meses. Professor, posso incluir as parcelas vincendas? Pode. Professor, se eu estiver falando de execução, 2 ritos de execução, quais são eles? Passaram de 3 meses, as parcelas em atraso, rito da penhora. Até 3 meses, rito da prisão. Então, um bizuzinho aqui, eu não sei, eu estou sentindo falta de cair alguma coisa de alimentos, então pode acabar vindo, tá bom? Então, lembra desse detalhe. E mais, turma, não se esqueçam, alimentos gravídicos é quando o anjinho da guarda vem aqui e fala essas coisas. Se eventualmente cair alimentos gravídicos, lembra, essas verbas não são repetíveis, ou seja, se eventualmente forem pagas, ao final, ainda que não seja o pai efetivo, não haverá devolução dos valores pagos em alimentos, tá bom? Então, não esqueça desse bizu. Então, Ani, isso aqui com a ideia geral de tutela, antecipada e cautelar. Eu vou fazer o quadro, vou explicar da tutela antecedente, que é um pouquinho mais difícil, antecedente antecipada e antecedente cautelar, procedimentos próprios, mas relaxa, nada de demais. E vou explicar, inclusive, se eventualmente vier a peça, como que você vai identificar, se ela vai ser incidental ou antecedente, que eu acho que isso daí é um pouquinho mais puxado, tá? Outro ponto. A tutela de evidência,
ela só é um artigo, tá bom? A tutela de evidência, ela só tem 4 hipóteses de cabimento e ela tem uma regra. A regra é, não tem urgência. Se tiver perigo da demora, já não é tutela de evidência, ponto. A prova da OAB, ela é, assim, ó, clássica em falar, havendo urgência, pronto, tirou, falou que é urgente, já não é mais tutela de evidência, porque a urgência, ou ela vai ser cautelar, ou ela vai ser antecipada. Então, pega esse gatilho, falou de urgência, não é tutela de evidência, beleza? As 4 hipóteses de tutela de evidência vão estar no artigo 311. O bizu da tutela de evidência é que é o seguinte, você viu que tem algum pedido que ele fala assim, verificando que o seu pedido é fundado em súmula do Tribunal Superior, contrato repersecutório, o que é repersecutório? De depósito. Súmula do Tribunal Local. Toda parte de fato e documentos são demonstrados nos autos e o réu não opôs resposta ou não apresentou resposta apta a mudar o convencimento do juízo. Olha esses gatilhos. Toda hora, a prova da AGV faz muito isso. Ela joga um entendimento vinculante, ou ela joga a ideia do contrato repersecutório, ou ela já fala que teve resposta do réu. Então, não tem urgência. E é uma dessas hipóteses top do momento, você já sabe, é tutela de evidência. Isso porque já teve a resposta do réu e preencheu exatamente o corpo dos requisitos do artigo 311 da tutela de evidência. Só que isso, turma, seria caso de inicial. Provavelmente, se vier inicial, ou deve vir um procedimento especial, que faz tempo que não vem um procedimento especial, ou então, uma das grandes apostas para essa prova é agravo. É agravo tá top, agravo tá na hora de vir, e não vai ser qualquer agravo não, viu? Tá com cara de decisão parcial antecipada de mérito. Agravinho, ó, maravilhoso. Eu relaxo, eu vou mostrar essas linhas processuais e qual que seria uma grande aposta para o agravo, tá? Ou agravo no cumprimento de sentença, ou um agravo numa decisão em sede de execução, essas coisinhas aqui, aquela coisinha assim, ó, pulguinha atrás da orelha. Mas relaxa, não tem nada de absurdo, não. Muito pelo contrário, seria ótimo se fosse agravo, que seria mais fácil para vocês do que, por exemplo, um procedimento especial, tá? Então, eu vou compartilhar aqui agora, vou fazer um quadrozinho para vocês só terem esses gatilhos. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Vou abrir um documento em branco. Então, vamos lá. Qualquer coisa, turma, você pode abrir o áudio, mandar aqui, tá? Eu vou estar de olho para tirar qualquer dúvida. Então, vamos pensar aqui nas telas. Vamos identificar uma coisa chamada de momento. No momento, com certeza todos vocês adoram matemática e por isso fizeram o curso de Direito, né? Então, a gente vai fazer uma espécie de coordenada cartesiana. Que é, professor? Um negócio aqui, um paranauê, olha só, presta atenção. A gente vai fazer assim, para ficar bem fácil. Nós vamos colocar uma linha aqui e vamos colocar uma outra linha cortando ela. Ainda bem que eu também sou do direito, porque se fosse para desenhar um negócio, eu estava lascado. Pronto. Então, a gente vai colocar esse lado esquerdo como natureza antecedente. E o do lado direito, aqui, do lado direito, nós vamos colocar de incidental. Então, outro bizu aqui para vocês. Tutela de evidência sempre será incidental. Ela nunca vai ser antecedente. E nesse ponto a gente fica perguntando assim, só que desgrama esse negócio de incidental, antecedente. Calma, vou puxar aqui um ponto. E esse eixo aqui, esse pontinho central, a gente vai colocar o nome de pique. Que você acha isso, professor? Pique. Nós vamos chamar isso de petição inicial completa. Pique. Tá muito pequenininho, quer que eu amplie aqui? Vê se fica melhor assim. Fica melhor assim? Esse tal do pique, você vai lembrar do seguinte gatilho, ó.
PIC é aquela petição, a petição inicial completa é aquela que tem danos materiais, dano moral, lucro cessante. Essa tal dessa petição inicial completa, turma, é quando você coloca todos os elementos que a petição tem. Gabi tá com uma cara assim de dúvida. Gabi, relaxa, vai ver que vai ficar um pouco mais fácil. Imagina a seguinte situação, Euler. O seu cliente te ligou às 19 horas falando que a minha esposa está internada no hospital, precisando de uma autorização médica, o plano de saúde não autorizou, falando que não tem um pagamento, e eu tenho todos os comprovantes de pagamento. Euler, 19 horas, a gente já está em plantão, não é? Está em plantão. Então, a OAB, ela vai dizer o seguinte: faça a peça correspondente limitando-se ao pedido emergencial. Faça a petição limitando-se à urgência. Apresente o pedido limitando-se à urgência. Isso quer dizer que nós estamos diante de uma tutela antecedente. E aí, Ani, vamos lá, vamos identificar. A mulher está para morrer. A gente precisa do restabelecimento do plano de saúde. Nesse caso, vai ser um pedido antecipado ou cautelar? Antecipado, justamente porque eu quero antecipar os efeitos finais. Eu quero que o plano seja restabelecido e ela tenha o tratamento. E nesse percurso, ela não venha o quê? A morrer. Então, eu tenho a urgência, eu tenho a probabilidade do direito. E eu estou te falando que eu quero que a sua peça se limite à urgência. Se fosse uma petição inicial completa, a recusa gera dano moral? Gera. A gente teve uma peça aqui na OAB que, inclusive, exigiu a presunção de dano in re ipsa, ou seja, por presunção. Então, existe um dano moral? Poxa, ela quase morreu, ela não deu causa àquilo. Então, foi presumido o dano moral, ela quase morreu. Existe ali uma questão vexatória pela negativa. Só que quando a prova diz que é para se limitar essa questão emergencial, o que ela está dizendo é, no caso de tutelas antecedentes, se limite, existe uma limitação sobre os argumentos e teses. Quer dizer o quê? Quer dizer que neste caso em especial, nós só estaríamos falando única e exclusivamente sobre os requisitos do artigo 300. Ou seja, toda vez que falarmos de uma tutela antecedente, a tutela antecedente ela se limita a falar dos elementos do artigo 300. Então, a sua peça não vai cair uma dessa, porque seria muito mamão com açúcar. Aliás, se cair, ótimo, né? É bom que tá top demais. Mas pode cair em questão, Ani. E aí é questão, Euler, cair em questão, você vai também agradecer, porque, ó, é top. Porque tem um roteirinho inteiro no código, inteiro, o roteiro tá lá, preenchidinho. Quais são os requisitos do 300? A estrutura dessa peça, ela vai vir com competência. E aqui, vamos pensar em todas as questões que pode vir. Competência. E a nossa peça vai vir com qualificação da parte autora, qualificação da parte requerida, fato, direito, pedido, valor, assinatura. Então, olha a nossa estrutura de peça. Qualificação vai vir a competência, e aí vamos começar agora a raciocinar processo. Se eu provoco um juízo para falar, excelência, o camarada vai morrer. Pelo amor de Deus, defere essa liminar em caráter de urgência. Esse juízo, ele fica prevento? Resposta, sim. Ele fica prevento para eventual demanda sobre a mesma matéria, ele vai ter que apreciar também. Então, ó, o juízo nessa relação de consumo pode ser tanto do domicílio do autor quanto do réu. Nesse caso, a gente utilizou, por exemplo, do autor. Então, se eventualmente discutir sobre a tutela antecedente, torna-se prevento o juízo? Resposta, sim. Tem isso no código? Previsão expressa. Fácil, mamão com açúcar. Na estrutura de peça, qualificação de ambas as partes, termo do artigo 319, estrutura ali de fato, mesma coisa, vai colocar os fatos, ou forma objetivo. No direito é que vem o bizu. Porque aqui você só vai precisar preencher os requisitos da probabilidade e o perigo. E aí, nesse momento, você deve estar pensando, professor, mas é só isso o direito nesse caso? Sabe por quê? Porque o dano moral, o dano material que eventualmente tiver que ser apurado, ele vai ser vinculado, sabe aonde? Nessa petição inicial completa, Ni. Porque, veja, o Euler teve que entrar com essa ação às 19 horas e a mulher tinha uma urgência, senão ela ia morrer. Então, ele não está pensando em dano moral. Então, a tutela antecedente, ela se limita aos requisitos
da demonstração da probabilidade do perigo, você precisa tomar um cuidado só. No caso do valor da ação, você já vai pagar as custas aqui. Então, você já vai pagar as custas elas não vão ser cobradas novamente. Porque, veja, se o juiz defere a sua liminar, ele vai citar a parte contrária e intimar no mesmo ato para cumprir aquela tutela sob pena de multa diária, que a gente lembra de as treintes, são as multas diárias. E aí, o juiz deferindo, a outra parte pode agravar, porque é uma tutela, e você vai ser intimado para, no prazo de 15 dias, complementar, aditar aquela sua inicial. Então, Ani, veja, essa ideia de aditar é onde você vai poder agora, com calma, respirar e colocar o pedido de dano moral, complementar, falar eventuais danos materiais que tiveram que arcar. Então, o bizu é, a tutela, ela pode ser dividida em dois momentos. Ela pode ser tanto de natureza incidental quanto de natureza antecedente. Se eu estiver falando de natureza incidental, se eu estiver falando de natureza incidental, a petição está completa. Se a prova da OAB falar limite-se à urgência da demanda, é caráter antecedente. Até aqui, tranquilo? Beleza? Ficando claro? Show? Beleza. Ótimo. Então, aqui a gente não tem mais dúvida com relação a isso. O que pode vir nessa prova para dificultar? Que a tutela antecipada antecedente, ela vai ter um efeito único aqui. Esse efeito é chamado de estabilização de tutela. Ainda não foi cobrado sobre a estabilização de tutela. Então, foi uma boa pergunta a gente comentar sobre tutela aqui. O que é essa tal da estabilização da tutela? Eu vou tirar isso aqui, vou deixar. Isso aqui é a estruturazinha da petição, mas eu vou colocar aqui só um parênteses. Vou escrever aqui para ficar mais fácil. Fato, direito, pedido. E aqui, qualificação das partes. Artigo 319. A estabilização, ela vai acontecer na seguinte hipótese. O Euler foi lá e entrou com a ação buscando a tutela antecipada antecedente para garantir que a cliente dele fosse tratada em caráter emergencial. Euler, o plano de saúde não opôs resistência, ou seja, ele não ofereceu recurso. Qual seria o recurso? Artigo 1015, inciso 1º, das tutelas caberá agravo de instrumento. Se a parte contrária não recorre, galera, quer dizer que ele aceitou aquela decisão. Então, antes da formação desse processo completo, ele já falou assim, não, tudo bem, deixa a tutela em vigência. Com a tutela valendo e a outra parte não opondo resistência, não apresentando recurso de agravo cabível, nós temos essa inovação do CPC que diz que ela se torna estável. E o que é isso? Quer dizer que ela vai produzir efeitos, o juiz vai extinguir o processo e a outra parte, se ela quiser, no prazo de até 2 anos, ela pode tentar rediscutir essa tutela. Essa parte da estabilização da tutela vai estar no disposto sobre tutela antecipada antecedente e ela só se torna estável na tutela antecipada antecedente. Só e tão somente. Então, traduzindo para ficar com exemplo, Ani, caso da nossa cliente aqui, foi lá, pediu a tutela antecipada, conseguiu o tratamento médico, o banco tinha 15 dias para interpor agravo de instrumento, não interpôs. O juiz, verificando que não teve resistência, ele declara estável, ela produz efeitos, mas não faz coisa julgada material. Encerra-se o processo, no prazo de 2 anos. Se o plano de saúde não falou nada, acabou por ali. Ok? Estabilização de tutela? Tranquilo mesmo? Euler, tranquilo mesmo? Os demais, Paulo, Ana, Larissa? Qualquer coisa, fala aí. Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui na lateral, mas vão falando aí. A estabilização é na urgência, né? Oi? A estabilização é na urgência. Na urgência. Na urgência, na tutela antecipada de urgência. Lembra? Antecipada, antecedente.
Tá com dúvida na hora da tutela, Gabi? Você vai pegar e fazer uma linha no meio da sua prova, vai puxar assim, ó, antecedente. Pode fazer isso, é normal. Antecedente. Aí você vai colocar, limita-se somente à urgência. Qual que é o gatilho da minha prova? É falar, limite-se à urgência. Então, é antecedente. Tá bom? E somente antecipado estabiliza. Porque a gente não tem duas de urgência, que é a cautelar e a antecipada. Então, a cautelar não se torna estável. Mas eu vou te ensinar não porque eu estou falando que não se torna, mas por uma lógica. Veja, eu quero proteger uma coisa, que não é o objeto final da minha demanda. Aí o juiz vai lá e fala assim, então tudo bem, vou proteger essa coisa aqui enquanto eu discuto a demanda. Como é que ele iria tornar isso estável? Como é que ele ia falar e garantir essa proteção para sempre se você não apresentar uma petição completa? Entendeu? Na tutela antecipada, não. Eu não quero antecipar os próprios efeitos do pedido, eu não quero antecipar o pedido final, então torna-se estável porque, bem, se a outra parte que é interessada não fez resistência, então deixa esse pau quebrando aí, deixa o negócio protegendo, deixa eu garantir essa tutela. Agora, a cautelar, não. Eu preciso de um pedido principal. Então, a cautelar, ela necessariamente precisa que você faça um pedido principal. Então, eu estou protegendo alguma coisa enquanto eu vou fazer um pedido principal, que não é a mesma coisa. Então, que são distintos. Então, a cautelar, protejo algo que tem um vínculo, mas não é o objeto. Na antecipada, eu quero antecipar exatamente o objeto. Então, estabilização somente no caso de tutela antecipada antecedente. Nunca em tutela de evidência, nunca em cautelar. Show? Tranquilo? Mas, professor, vamos lá. Tem mais alguma dificuldade sobre essas tutelas? Não, galera, não tem. Não tem. Por quê? Aí vou até colocar uma coisinha massa no coração de vocês. Qualquer outra ponderação, você na hora da prova identificou que é tutela, você só vai perceber o seguinte, é antecedente ou incidental? Show, é incidental. Por quê? Porque já está falando de outros pedidos, já está falando apresente a inicial. Se você tem ali, apresente a peça cabível, apresente, quer dizer que, nesse caso, o processo já está iniciando de forma incidental. Se ele falar se limitou, é antecedente. Se não, ele já está seguindo. O artigo 300 para frente, ele vai trazer exatamente a sketch, ele vai trazer ele, o que tu precisa trazer. Então, turma, fiquem assim, tranquilos com isso, eu quero que vocês internalizem. Identificou a tal da tutela? Não precisa fazer de cabeça. Vocês vão lá, dar uma lida rápida, só para pegar os detalhes. Por exemplo, o prazo para ditar da tutela antecipada antecedente é 15, da cautelar é 30. Se você não apresentar pedido principal, no caso da cautelar, você vai ter o quê? A extinção do feito. Se eventualmente o juiz entender necessário, pode pedir caução. Isso tudo tem previsão ali direta, não é nada de florear. Então, na hora da prova, o que a gente mais faz é também dar uma lidinha, uma passada de olho nos artigos e tá de boa, é normal, isso é tranquilo, vai ajudar bastante, tá bom? Então, sobre a questão das tutelas, isso aqui é importante. Na hora da sua peça, vamos lá. Digamos que caiu um pedido de tutela. Vai que caiu uma inicial, aí, se bem que a penúltima, né, teve um pedido de tutela antecipada. Então, vai que cai alguma ação que pede um liminar. Como que eu vou colocar isso na minha peça? O Léo, obviamente, já fez trocentas peças com vocês, só que lembrem, é um ser humano que vai estar corrigindo. Tem um bizu, em especial na prova de civil, que funciona da seguinte forma, Gabi. O avaliador, ele vai pontuar tudo aquilo que está escrito. Ele só não pontua o que não está escrito. Então, na peça, galera, ele vai pegar, você precisa identificar a natureza, mas agora nem fica mais fácil, né? Você vai se perguntar, opa, é o objeto final? Então é antecipada. Não é, eu preciso proteger? Cautelar. Ele sempre vai falar que há um risco de perecimento, risco de dilapidação, precisa de proteção, sempre vai ter alguma coisa nesse sentido. Na hora da estrutura da peça, se você for fazer o seu FDP, fato, direito, pedido, lá na parte do direito, no finalzinho, ou então após o próprio direito, você vai só abrir assim, ó, da tutela de urgência, e aí você vai colocar o bacete, tá? Um parágrafozinho simples, falando do porquê e o preenchimento do artigo 300, da necessidade de preenchimento do artigo 300. Depois você vai abrir um tópico, eu leio assim, ó, da probabilidade do direito, fumus boni iuris. Vou colocar a probabilidade do direito, consoante artigo 300 caput, se mostra presente, vez que todos os documentos estão anexos aos atos, comprovando o direito do autor. Ponto. Só isso. Colocou o artigo de referência, colocou a tese. Ponto 1. É isso. Depois, urgência. Há risco, você coloca assim, segundo requisito, perigo ao resultado útil do processo, perigo de perecimento,
perigo in mora, perigo da demora. Vai colocar só a fundamentação sobre o perigo, coisa rápida, também 300, vai separar. E um terceiro requisito, que é pouquíssimo dito, e esse aqui é macetão, excelente para ficar atento, é sobre a reversibilidade da decisão. Olhem os parágrafos. Lembra, a gente fala muito de perigo e probabilidade, mas tem que lembrar sobre a reversibilidade. E o parágrafo segundo vai dizer o seguinte: a tutela antecipada não será deferida se a medida for irreversível. Então, nesse caso, lembre-se, quando você estiver fazendo o seu pedido liminar, você vai colocar ali probabilidade, o perigo e a reversibilidade da medida. Aí você vai pegar o 300, para o segundo vai falar, olha, a medida é reversível, blá, 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 blá. Não alonguem, não aumentem demais, ok? Sejam bem objetivos, mas sempre fazendo a seguinte estrutura. Tese, artigo de referência. Tese, artigo de referência, sempre, beleza? Então, eu quero que intime a parte para contrarrazões. Intime a parte, contrarrazões, com base no artigo tal. Então, sempre coloquem isso. Na última prova, a galera da apelação esqueceu de colocar a contrarrazão em prazo de 15 dias e perdeu ali 0,15. Então, ó, o que a nossa última prova teve? Teve um apego muito grande a esses requisitos bobos, esses requisitos formais. Então, lembra, ó, é para fazer alguma coisa? Lembra, fazer alguma coisa com base no artigo tal. Aí você vai estar pontuando, beleza? Esse é um ponto importante para a peça. Tá? Daqui a pouco eu vou dar as dicas de questão. Bem, isso aqui é a linha geral como um todo. Falou de tutela, lembra, o recurso cabível será agravo de instrumento. Ponto. Agravo de instrumento. Alguma dúvida ainda sobre tutela, Ani? Mais alguma coisa que quer ser esclarecido? Não? Aos demais. Euler, não. Aninha, Larissa, Gabi, não? Então, ok. A tutela de evidência, você está com dúvida se cabe tutela de evidência? Você vai pegar o seu vade-mecum, vai abrir no artigo 311 e vai lembrar de mim falando, olha, a prova ela vai ser muito clara, ela vai te falar o seguinte, tem algum entendimento vinculante? O que são os entendimentos vinculantes? É fundado em súmula, incidente de resolução de demanda repetitiva, incidente de assunção de competência. Professor, onde está escrito isso? Nesse único artigo, lá no 311, só são 4 hipóteses. Então, ele vai falar, ou é um contrato repersecutório, ou ele tem esse entendimento vinculante, ou o requerido já apresentou resposta e você vai apresentar um requerimento depois da resposta do réu. Então, o 311 vai ser muito clássico na hora da cobrança, tá? E lembre-se, não pode ter o quê? O requisito do perigo. Se tiver perigo, aí são as tutelas provisórias de urgência. Ok? Fechou? Top. Bacana. Existe mais alguma dúvida salutar que vocês estão um pouco inseguros, querem que eu bata um papo sobre alguma coisa? Ou vocês já querem bizu, ideia visual? O que vocês preferem? Pode ir para os bizus, professor. A gente dá. Aí vai lembrando, né? Conforme a gente vai vendo o assunto, às vezes. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, bizu. O Léo fala bastante isso, eu vou repetir. Turma, bateu o olho na prova? Não se aperreia. Não inventa de bater pino. Você vai olhar a prova. Aquela ansiedade de descobrir a peça vai ser a primeira. E, ó, o grande primeiro fator, o grande obstáculo que precisa ser superado é o diabo da ansiedade. Então, processo para identificar a coisa é imagem. Então, você precisa ter a imagem do processo, a imagem do procedimento, para que você não tenha esse desespero mais. Então, sempre tenha a imagem concreta do processo. Na minha cabeça, quando a gente fala processo, Ani, deve vir assim, ó. Petição inicial, 319, depois citação, 238, depois resposta do réu, não, audiência de conciliação, 334, depois audiência de contestação, depois réplica, depois provas, depois audiência de instrução julgamento, depois sentença. Então, ó, fizemos a fase de conhecimento. Essa ideia, ela tem que ser visualmente clara para vocês entenderem aonde vocês vão entrar naquele furdunço. Então, olha só, deixa eu pegar aqui um negocinho. Deixa eu só...
Vamos fazer a seguinte ideia. Construir sobre as fases. Petição inicial, citação, depois audiência de conciliação, depois resposta do réu. Aí lembra que ó, essa também seria uma boa, viu? Contestação com pedido reconvencional. Essa, galera, seria uma que faz tempo que não vem, faz tempo que a galera não está falando de reconvenção, é uma das matérias mais cobradas na primeira fase. Então, vamos, depois da audiência da audiência de conciliação, nós temos contestação e, eventualmente, reconvenção. Depois, o que que vem? Réplica. Não vai cair réplica para vocês, viu? Réplica é muito mamão com açúcar. Então, ó, esquece a ideia de réplica. Depois, questão de saneamento, eventuais requerimentos de provas, também não vai vir em peça, pode vir em questões. Depois, audiência de instrução e julgamento. Depois, pode ter alegações finais, mas o juiz... Olha que interessante isso. Alegações finais cabem no processo civil? Sim. Só que como que você iria identificar isso numa peça? Da seguinte forma. Essa dica seria interessantíssima, viu? Se você tiver dúvida quando cabe alegações finais no processo civil, tem que ser depois da audiência de instrução. Depois da audiência de instrução e antes da sentença. Depois da audiência de instrução e antes da sentença. Então, nunca foi cobrado memoriais em provas cíveis, nunca foi cobrado, mas se você quer agora para nunca mais esquecer, aonde que ela pode vir? Depois da audiência de instrução e julgamento e antes da sentença. Pronto. Aqui você consegue matar ela, você consegue identificar onde ela está. Top. Sentença. Pontuando os artigos para ficar mais fácil. Petição inicial, ela necessariamente vai ser pautada nos elementos do 319. A citação, uma excelente tese jurídica que pode vir nas questões do 238 e seguintes. Prazo para ser realizada a citação, 45 dias, até 45 dias, inovação do ano de 2021. Artigo 246, a citação será preferencialmente realizada na modalidade eletrônica. Quem tem a obrigação de ter o registro eletrônico? Pessoa jurídica, salvo EPP e microempresa. Prazo interno, 2 dias para o juiz, 3 dias para confirmação, 5 dias para começar a ter o início do prazo. Então, ó, você viu que você vai apresentar uma contestação, você vai olhar, eita lasqueira, minha pessoa jurídica foi citada como? Eletronicamente, é por carta, é por oficial de justiça. Ani, isso vai servir de como? De que fundamento? Vamos lá. Se ele fala que teve a audiência de conciliação e foi infrutífera, lembra que a gente tem a contagem da audiência infrutífera, logo após. Se foi por aviso de recebimento, carta, da data da juntada. Se foi por oficial de justiça, da data da certidão juntada nos autos. Daquele prazinho, Gabi, sabe quando a gente fala assim, coloca no último dia do prazo a contestação. Então, da data da juntada. Se eu estiver falando de eletrônica, você tem que ser uma pessoa jurídica com necessidade de cadastro. Aí, a própria questão tem que te falar que você confirmou em determinada data. Porque se ela não te falou isso, não inventa de achar pelo em ovo. É o padrãozinho da resposta de 15 dias da contestação. Então, bateu o olho, é defesa? Você vai lá para o 238, porque uma das teses pode ser citação, tá? Então, não esqueçam disso. A audiência de conciliação, ela é muito cobrada na primeira fase, mas não tanto na segunda. A referência é o 334. De toda sorte, o que tem de demais na audiência de conciliação? Ela é a regra, ela vai ser dispensada em 2 hipóteses, quando todas as partes se manifestam pela sua realização, pela sua não realização, ou quando o direito não for disponível, não vai ter audiência porque não cabe. Então, nesse caso, é o que pode vir no máximo, mas normalmente não costuma vir, não. Se, professor, na minha petição inicial, eu tenho que colocar, para que seja realizada a audiência de conciliação, qual que foi o primeiro bizu de peça? Você só é pontuado por aquilo que está escrito. Então, coloque. Coloque que quer a audiência de conciliação nos termos do artigo 319, tá bom? Agora, aqui na contestação, é a dica de ouro. A referência começa no artigo 335 e ao passo que a reconvenção vai ser no 343.
Como identificar uma contestação com pedido reconvencional? Quais são as regras? O que que eu vou fazer? Então, o primeiro grande bizu que eu quero que vocês internalizem é esse aqui. Ó. Existe, galera, o maior macete de processo civil para as teses de defesa está no artigo 337 do CPC. Esse aqui, guarda no coração. Esse artigo vai falar o seguinte, Larissa, ó, cabe ao requerido, antes de adentrar ao mérito, alegar. Larissa, todas as teses preliminares estão lá, tem um rolzinho assim, ó, brrr, escrachado, tem o roteiro de todas as preliminares, e você não vai utilizar isso só na contestação, Larissa. Você também pode usar onde? Em sede de recurso. Então, porque todas essas preliminares já estão mastigadíssimas para vocês. Vai estar incompetência, ilegitimidade, conexão, continência, impugnação da gratuidade de justiça, vai estar falando sobre cláusula compromissória, da questão da competência em razão da arbitragem. Então, galera, litispendência, coisa julgada, continência, reunião dos processos. Então, todas as teses preliminares estão ali no roteirinho. Ani, se foi apelação de novo, vai que abençoe e vê uma apelação, que a apelação é fácil, cabe de quando? Da sentença. Essa aí é batatinha. Então, ó, antes de você pegar no mérito, dá uma olhadinha lá no 337 e vê falha na citação, ilegitimidade, tem interesse em recorrer, não tem? Então, assim, ó, legitimidade, interesse de agir, ela traz tudo, tudo, tudo. Quer ver como cabe para outra defesa também, Euler? Execução. Qual é a defesa em sede de execução? Embargos à execução. Aonde que eu tenho as preliminares que eu também posso aventar? No 337, incompetência do juízo da execução, ilegitimidade, aí tem os próprios, né? Inexigibilidade do título, ausência de tabela com valores discriminados. Então, olha que interessante. Você meio que tem que, num contexto geral, 337, como uma grande baliza, um escape mesmo para a defesa. Então, ó, tenho que fazer uma contrarrazão, tenho que fazer uma defesa, vou olhar todos os elementos do 337 antes de colocar em pauta, tá bom? Pega esse bizu. Agora, a reconvenção, eu quero lembrar vocês de um detalhe. Se cair uma contestação com pedido reconvencional, como que a prova vai falar isso para vocês? Vai falar que houve uma ação, que o camarada entrou, e nos fatos, ele vai falar que, embora fulano tenha causado dano, você responde tal. Você, agora na condição de advogado, busca defender os direitos do seu cliente. Se só falar assim da defesa, é a contestação. Agora, se ao longo da narrativa ele falar que a culpa ou o fato se deu por conta do autor, é pedido reconvencional, sem sombra de dúvidas, é reconvenção. Então, ó, o gatilho é uma defesa depois da petição inicial, e em algum momento, nos fatos, vai estar atribuindo uma culpa ao autor. Lembre-se disso. Se atribuiu culpa ao autor, enorme a chance de pedido reconvencional. E aí, Larissa, tem outra dica de ouro. Na reconvenção, você pode incluir novas pessoas. Ou seja, você pode ampliar as pessoas que vão figurar no polo ativo ou no polo passivo. Quer ver um exemplo? Está discutindo ali sobre um automóvel. Você está sendo responsabilizada porque era condutora. Só que o carro é do seu marido, está no nome do seu marido. Você, condutora, está sofrendo e precisa se defender. Só que o carro está no nome do seu marido. Então, quem vai entrar com pedido reconvencional? Larissa e o marido. Então, a gente amplia o rol. Como é que você vai fazer? Na estrutura da peça, você vai abrir um rol sobre a legitimidade e vai colocar no polo ativo da demanda quem? O seu marido. Me fiz claro? Me fiz claro mesmo? Certeza? Top. Então, lembre-se desse detalhe sobre a questão do litisconsórcio na reconvenção. Bacana. Réplica não deve vir. Requerimento de instrução e especificação de provas também não. Audiência de instrução e julgamento, quais são as regrinhas ali? Perícia, responsabilidade sobre perícia, contraditar testemunha, que é só antes do momento dela falar. Lembra da ideia de suspeição, impedimento, que também são preliminares, tá bom? Top. Então, agora vamos pegar e começar a trabalhar outra ideia. Se eu estiver falando de sentença, o recurso cabível
Apelação. Quando? Sempre. Então, tirando o caso de juizado especial, falou sentença, o gatilho é imediato, a apelação. Professor, na execução foi proferida uma sentença. Qual é o recurso cabível, turma? A apelação. Ué, professor, mas está falando que as decisões que ocorram em sede de cumprimento de sentença ou na execução, o recurso cabível vai ser agravo por conta do artigo 1015. Tudo bem. É isso mesmo. As decisões que ocorram lá vai ser agravo. Mas se tiver sentença nos embargos à execução, qual é o recurso? A apelação. Não acho que deve vir, porque a última foi a apelação. Mas em vindo, vocês estão cientes. Tá bom? Isso aqui é a primeira reta, ideia de conhecimento. Só que a gente vai para uma segunda reta da fase de conhecimento. Vamos lá. Paulo, na sua petição inicial, você fez 3 pedidos, tá bom? Dano moral, dano material e lucros cessantes. Então, nós vamos entender que a nossa petição inicial, ela tem 3 pedidos. Então, vamos colocar assim, ó, nossa PI tem 3 pedidos. P1, P2 e P3. O juiz, após a contestação, ele foi lá e deu uma decisão chamada decisão parcial antecipada de mérito. Que desgrama é essa aqui, professor? Veja, se o juiz, Ani, ele fraciona, e essa palavra pode vir na peça, tá? Se ele fraciona o julgamento e julga de forma antecipada parte do mérito, não é uma tutela, ele está dando convicção. Nesse caso, nós vamos ter... Onde que está previsto isso, professor? No artigo 356, que diz que o juiz ele pode fracionar o julgamento, decidir parcialmente parte e depois decidir o resto na sentença. Então, olha que interessante que vai acontecer aqui. Nesse caso, decisão parcial antecipada de mérito, ele entendeu que o P1 estava apto para julgamento. E ele foi lá e decidiu. Ao passo que, na sentença, ele só pode julgar o quê? P2 e P3, que são os 2 pedidos que ainda não foram apreciados. Isso é ótimo para vir uma questão subjetiva. Veja, o P1, se ele foi julgado em decisão parcial antecipada de mérito, ou seja, houve esse fracionamento, o recurso cabível vai ser agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, inciso 2º. Enquanto P2 e P3 serão impugnáveis por meio de apelação, nos termos do artigo 1009. Se a prova te perguntar que na apelação eu posso rediscutir toda a matéria de mérito, como é que você vai responder isso? Provavelmente o Leozinho já ensinou essa técnica de resolução de questão subjetiva. Algumas questões vão exigir resposta de sim ou não. Essas perguntas você precisa colocar sim ou não. Então, a sentença pode rediscutir todo o mérito? Não. Nos termos do artigo 356, a decisão parcial antecipada de mérito abarca o recurso de agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 2º. Sem embargo, a matéria restará preclusa, preclusão. Essa é uma resposta com a dica integral. Então, agora eu vou traduzir ela para vocês. Se a questão pedir um posicionamento, a pontuação vem sim ou não, ponto. Depois, tese jurídica, depois, artigo referente. Sempre assim, nas questões subjetivas, verifica. A questão está pedindo um posicionamento sim ou não? Você precisa falar sim ou não. Você precisa concordar se é uma afirmativa ou uma negativa. Logo em seguida, você precisa colocar tese jurídica. Não pelo princípio tal. Sim, em razão do princípio tal. Verificando o princípio tal, nos termos do artigo tal, sempre trazendo a referência do artigo, tá bom? Lembra que a pontuação ela é integral. Alguma coisa aqui? Tranquilo? Beleza? De boa, né? Nada de novo. Acho que vocês estão bem sagazes com relação a isso. Sobre o agravo, aí eu queria que vocês tivessem algumas diquinhas. Lembra de pedir o efeito suspensivo?
Lembra de pedir o efeito suspensivo. Tecnicamente falando, o efeito regressivo é do juiz da primeira instância. Mas fala do efeito regressivo no agravo. Lembra do efeito regressivo, que é o camarada poder voltar atrás? Lembra do efeito regressivo do juiz no primeiro plano poder voltar atrás? Lembra? Efeito suspensivo, suspende a exigibilidade. Efeito devolutivo, devolve toda a matéria, leva o processo inteiro. E efeito regressivo é de poder voltar atrás. Qual recurso que tem efeito regressivo? Do próprio juiz voltar atrás? Agravo. Os agravos têm efeito regressivo. Tem uma exceção? Tem. Quando a apelação for julgada improcedente liminarmente ou ela foi indeferida. Aí, no prazo de 5 dias, artigo 332, o juiz pode voltar atrás da sua decisão, tá bom? Então, a apelação tem efeito regressivo somente em 2 hipóteses. Improcedência liminar, 332, ou indeferimento da inicial. Prazo para ele fazer isso, 5 dias. Ok? Acho que vai vir uma apelação? Não, não, não. Eu estou com a aposta aqui de ou uma ação por um rito especial, ou então um agravo de instrumento que está tinindo. Lembra de pedir o efeito suspensivo? Comenta do efeito regressivo sobre a disposição do efeito do agravo. Lembra de colocar ali os requisitos de admissibilidade do agravo, que são chatos pra caramba. Mas, ó, Ani, identificou que é uma decisão interlocutória? Levanta a mãozinha e só fala assim, valeu, top. Por quê? Porque é fácil. Você vai ver que a ansiedade depois que você descobre qual que é a peça, o coração até volta a bater. Aí vamos estruturar. Todo recurso vai seguir uma mesma estrutura, tá bom? Você vai falar de uma ideia de uma folha de interposição, uma folha geral, uma folhazinha genérica. E depois você vai falar de uma folha de razões. No caso do agravo, no caso de todos os recursos, você vai lembrar dos pressupostos. Quais são os pressupostos que a gente tem que lembrar aqui? Tempestividade, cabimento, preparo. Esses daqui são padrãozola, padrãozão, tá? Então, toda vez que caiu o recurso, você vai colocar, ó, dentro do prazo, qual é a hipótese de cabimento, vai falar que nos termos do artigo tal. Coisa simples, Larissa, não inventa de perder linha demais com isso, tá? É coisa simples. E no agravo, lembra que o agravo tem uma coisinha um pouquinho diferente? Você precisa falar de cópia das peças principais. E aí você pode mencionar exatamente o que o artigo fala. Segue anexo inicial, certidão da decisão, data da publicação. Professor, tem uma dúvida. Pode falar. Se for processo eletrônico, não precisa falar das cópias, precisa? Precisa. Precisa? Ah, é porque eu estava estudando errado. Não, mesmo que for processo eletrônico, você tem que falar das cópias. Só que o que você vai falar é diferente. Você vai falar que deixa de anexar por ser eletrônico. Mas você não deixar de comentar. O que eu recomendo. Ok. Fala que Não, segue perfeito. anexo nos termos do artigo próprio, dos termos do artigo próprio. Tá bom? Então, você vai lá no 1017 seguinte, você vai dar uma olhada. Opa! Vou seguir o roteiro. Tem uma outra parte lá, que é o quê? Dado dos advogados. Então, não pode esquecer que no caso do agravo é cópia, dados dos advogados, tempestividade, cabimento, preparo. Colocou isso daqui? Ótimo. Fechou. Não inventa de alongar demais, seja mais sucinto. Professor, isso aqui serve para quê? Para todos os recursos. Sempre faz ali um requisito de admissibilidade. Tem uma aluna minha que vai fazer essa prova e ela está muito esperançosa de cair um recurso especial. Acho que não, por conta do filtro de relevância que acabou de entrar no nosso ordenamento jurídico. Mas se cair um RESP, turma, lembre do seguinte, botou a mãozinha para o céu e, ó, agradeceu. Por quê? Porque se estiver falando de RESP, você vai lembrar que a sua previsão está no artigo 105. Então, as hipóteses de cabimento é norma infraconstitucional, vai falar de uma lei federal que foi ofendida, e a identificação dela é assim, ó, clássica. Puf! Acórdão, matéria infraconstitucional, lei federal que está sendo discutido, pronto, acabou, é RESP. Não tem mais o que falar. Euler, estrutura de RESP, é a mesma coisa.
folhazinha de interposição bonitinha. A diferença é que a competência vai ser para o presidente do tribunal competente. Nessa folha de interposição, seja intimada a parte contrária para apresentar no prazo legal 15 dias contra-razões, quer que seja remetido, admitido, conhecido, provido, razões. Bisuzinho. Vai colocar quem são as partes, recorrente e recorrida, aquela babação de ovo lá para a turma, para os ministros, e estrutura. Cabimento, teses jurídicas, acabou. Não tem pedido, acabou, não tem muito papo. Quais são os requisitos? No caso do RESP, gente, é só mostrar que houve ofensa à lei federal e o motivo dela. Ou, se tiver ali uma discrepância entre tribunais distintos divergindo sobre a matéria. Então, se cair um RESP, tá ótimo. Caiu o RE, bacana da mesma forma, porque o recurso extraordinário também vai ser tranquilo. Você vai falar do cabimento dele, da ofensa constitucional, e aí para os dois você vai falar isso aqui, ó, do pré-questionamento. Matéria. Além da tempestividade do preparo e do cabimento. No caso do RE, você tem repercussão geral. No caso do RESP, não tem filtro de relevância ainda, porque o edital ele foi anterior à emenda constitucional 125. Beleza? Eu falei muito rápido. Tranquilo, né? Tranquilo? Tá. Deixa eu ver. Mais alguma coisa interessante? De processo? Professor, Oi, pode falar. voltando ali para o agravo, é que quando eu estava fazendo o agravo, eu tive um pouquinho de dificuldade. Uhum. Eu fiquei sabendo que a gente, em vez de botar já qualificado nos autos, seria melhor a gente qualificar na hora do agravo as pessoas, os polos. Vou te explicar por que você tem que qualificar, Larissa. Vamos lá. O Euler é o juiz. O Euler foi lá e indeferiu, tá bom? A Gabi é a desembargadora relatora do seu agravo. A Gabi sabe quem é a Larissa? Ela não tem nem noção, sabe por quê, Lari? Porque o agravo ele começa direto na segunda instância. Então, não tem aquele juízo de remessa, igual a apelação que remete, ou o RESP e o RE que remete. Não, o agravo, como ele é direto na segunda instância, o desembargador nem sabe quem é você. Então, você vai fazer um agravo, tem que colocar a qualificação completa nos termos do artigo 319. E não se esqueça, além da qualificação, até os dados dos advogados tem que colocar. É um requisito legal, beleza? Então, não esquece. Se você não tiver os dados do advogado da outra parte, você vai colocar os dados do advogado da parte recorrida. Não se tem ciência, vez que não houve citação. Não se sabe, vez que não há consolidação da lide. Não, é muito bonito. Só coloca assim. Não se sabe ou desconhece, vez que não houve atuação da outra parte. Ponto. Acabou. Você preencheu o requisito, deu 2 linhas e já era. Tá bom? Show? Beleza. Professor, Oi. nessa parte dos advogados, a gente pode colocar a procuração em anexo, os dados? Ou Pode. tem que... Pode? Perfeito, Pode. obrigada. Tá. Você pode colocar lá na parte da especificação do requisito ou no cabeçalho? Na qualificação? Na qualificação. Na qualificação, procuração anexa. Sem problema. Agora, Isso. requisito, deixa eu ver se eu acho um agravo lá do meu escritório. Peraí. Deixa eu mostrar para vocês uma peça prática. Deixa eu ver se eu acho. Eu estou no computador de casa. Peraí. Ah, pronto. Vou compartilhar com vocês um agravo real. Um agravo de uma petição aqui do meu escritório. Que aí fica isso. Inclusive, aqui foi um agravo sobre gratuidade de justiça. Aí, olha aqui, Ani, ó. Os pressupostos de admissibilidade. Aí vem, ó, preparo. Tempestividade dos advogados. Tá vendo? Aí eu trouxe, ó, todos os dados, ó, referente. Viu? Acabou aqui das peças anexas à petição.
Porém, embora a legislação faculte tal juntado, recorrente junta cópia integral. Eu vou brigar com o desembargador? Não vou. Vou juntar logo. Então, ó, olha como foi a estruturinha aqui dos requisitos de admissibilidade. Peça real, gente. Esse agravo foi provido. Então, ó, preparo, tempestividade. Advogados, peças anexas. Professor, por que você não colocou o cabimento? Porque bem aqui atrás eu já tinha exposto, inclusive, qual era a parte específica. Ó, na vida prática, eu faço exatamente o que a OAB faz, para ficar bem fácil. Ó, o Léo Gaiato. Então, o que que acontece? Fuleiro. Então, o que que acontece? Essa peça aqui em especial foi uma decisão para discutir gratuidade de justiça, um agravo de instrumento sobre gratuidade de justiça. Então, o que que eu sugiro para vocês? O que eu sugiro é, tenham em mente que a peça de agravo, ela está super em alta, ela pode ser uma grande aposta, ela pode vir, a estrutura, ela só precisa fazer aquela ideia. As demais peças que podem vir, se for um outro recurso, você vai só fazer, você vai se perguntar, aonde eu estou dentro do processo? Teve um acórdão. Ó, teve um acórdão, você vai falar, é juizado especial? Porque se for juizado especial, galera, o acórdão ali só cabe um recurso. Qual que é esse recurso? Recurso, se for em acórdão, não, Larissa. Se for em acórdão, só cabe recurso extraordinário. O recurso inominado é da sentença. É porque já são meia-noite, então tá tudo bem, a gente já tá batendo pino. Então, ó, porque só cabe em juizado especial o quê? Recurso extraordinário. Se for na justiça comum, aí vai lembrar, cabe RESP e RE. Recurso especial, STJ, protocolo, juízo a qual, juízo a de quem? Qual é a referência? Presidente do Tribunal de Justiça, vice-presidente do Tribunal de Justiça. São eles os competentes para, tá bom? Professor, beleza. Falou do acórdão, eu já sei. Ou vai ser RESP ou vai ser RE. Professor, falou de uma decisão monocrática. Gente, falou decisão monocrática, liga o alerta, liga o alerta. De decisões monocráticas, acho muito difícil cair. Muito difícil cair. Mas se falar que é uma decisão monocrática, o relator recebeu o agravo e indeferiu o efeito suspensivo. O relator recebeu o agravo e indeferiu o efeito suspensivo. Indeferiu a liminar. Qual é o recurso cabível? Agravo interno, que é para provocar a turma. Então, ó, falou decisão monocrática, liga o alerta, agravo interno é uma grande chance. O presidente do tribunal inadmitiu o processamento do recurso especial. O presidente do tribunal inadmitiu o recurso extraordinário. Alerta, opa, inadmitiu. Se ele inadmitiu, turma, tem duas hipóteses aqui. Ou vai ser um agravo em recurso especial, ou um agravo em recurso extraordinário. Primeira grande dica. Se for um agravo em recurso especial ou um agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão devem ser impugnados. Então, o Euler falou assim, inadmitiu porque se aplica a súmula 7 e súmula 5 do STJ. Você vai ter que bater na súmula 7 e na súmula 5. Porque a súmula 282 vai falar sobre a impugnação específica sobre toda a matéria que indeferiu o processamento do RESP. Então, não pode esquecer disso. Aí vem, professor, indeferiu o processamento por conta de entendimento vinculante, incidente de resolução de demanda repetitiva, súmula do Tribunal Superior ou IAC. Nestes casos excepcionalíssimos, caiu uma única vez na OAB e na primeira fase, não era agravo em RESP nem agravo em RE, era agravo interno. Acho que vai cair isso? Não. Palpites. Agravo de instrumento, excelente. Excelente, reforçar, vale a pena dar uma lida. Alimentos, execução de alimentos. Professor, posso acumular guarda-alimentos? Pode. Posso fazer divórcio, guarda-alimentos e partilha? Posso. Posso ter um caso onde a OAB me diz o seguinte, parte das coisas estão consensuais e parte das coisas tem litígio? Sim. O que você vai ter que fazer? Vai ter que colocar o que está resolvido e o que é sede de litígio. Coloca, sempre coloca. Acerca da guarda, as partes convencionam consensualmente tal coisa, ao passo que, acerca dos alimentos, a divergência, babá, e coloca. Outra peça, execução.
Execução é fundada em título executivo judicial. Você está com dúvida, Lari? Abre o seu código aqui na parte de execução e lê o que são títulos executivos extrajudiciais. Não precisa ficar com vergonha, ninguém vai te julgar, tá tudo bem. Então você olha lá, tem um contrato. Paulo, me ajuda aí, ó. Tem um contrato particular, não foi assinado por 2 testemunhas. Cabe execução? Ação monitória. Porque é um documento escrito que não preenche o requisito daquele título, mas que pode ter força de execução. Então, você vai fazer o quê? Uma ação monitória. Qual é o bizu? Bater o olho. Parece que é uma execução, mas não está dentro do rol. Então, é uma ação monitória. A ação monitória vai fazer o quê? Só quer buscar o pagamento, só quer a exigibilidade daquilo. Ah, mas eu quero uma rescisão contratual. Se você busca a rescisão contratual, não é a monitória. Professor, eu tenho muito medo de identificar a petição quando ela é inicial. Euler, se você tiver com medo, se pergunta o seguinte, o que eu estou pedindo nessa peça? Eu estou pedindo uma condenação? Então, é uma ação indenizatória. Eu estou pedindo para anular um negócio jurídico que aconteceu de forma fraudulenta. Aí a gente tem uma ação anulatória, a gente tem a ação pauliana, que já foi cobrada. Então, sempre lembre, se for inicial, se pergunte o que eu estou pedindo. Depois que você faz essa... É uma obrigação de fazer, é uma indenizatória. Ah, é uma decretação de nulidade, é uma ação de reconhecimento de paternidade, é uma ação de execução. Lembre-se, sempre pergunte isso. Execução, título executivo, extrajudicial. Se é fundado em um título executivo judicial, o próprio código vai dizer para você também o que é um título executivo judicial. Quando você começa lá na parte de cumprimento de sentença, vai falar que a decisão, a sentença em caráter definitivo, a sentença penal estrangeira, perdão, a sentença penal condenatória, a sentença estrangeira, a homologação de acordo extrajudicial, a sentença arbitral. Então, o rol é taxativo, está escrito. Tá com dúvida? Vai lá. Opa, é isso. Cara, não está previsto aqui. Bicho, está faltando a assinatura da testemunha. A questão nem falou nada disso, só disse que era um contrato. Então, a execução, você não vai brigar com a peça. Você não briga com a peça. Se falou que é um contrato, foi descumprido, execução. É ponto. Falou, o contrato não trouxe a assinatura de 2 testemunhas. A própria prova vai te falar que não é um título executivo extrajudicial. Então, sempre vai ter essa jogada. Sempre. Beleza? Então, embargo de terceiro, discutindo patrimônio. O seu patrimônio está no meio e, de repente, opa, peraí, o pau está quebrando, meu patrimônio está sendo constrito. Estão fazendo uma restrição no meu patrimônio. Quando que vai começar a contar meu prazo? Da data da constrição, no início da decisão de constrição. Então, opa, embargo de terceiro. Uma peça boa para ser cobrada também. Apelação não deve vir. Inicial, se pergunta o que você está pretendendo. Ações possessórias, vale a pena dar uma olhadinha, professor? Vale. Vale a pena dar uma olhada nas 3 de posse e naquelas sem vergonha da emissão na posse. Então, não se esqueçam de olhar essas 3 possessórias, reintegração, interdito, manutenção. E a emissão na posse, que é quando você comprou uma coisa, clássica, leilão, comprou a coisa, nunca exerceu a propriedade. Não vai ser uma reintegração, vai ser uma emissão. Vale a pena dar uma lidinha nisso daqui? Sem sombra de dúvidas, porque é ótimo para cobrar numa prova da OAB, igual foi essa primeira fase. Então, galera, essas daqui são as principais dicas. Calma na hora da prova. O Léo já deve ter traçado a estratégia com vocês com relação a tempo. Bateu 3 horas, Ani? Bateu 3 horas, você está numa peça? Para a peça. Vamos olhar as questões. Porque, ó, são 5 pontos da peça, mas são 5 pontos das questões. Então, lembra, o que te reprova, galera? Identificar e você errar a peça. Tem certeza que você acertou a peça? Ótimo, acalma o coração e controla o tempo. Controla o tempo. Não recomendo fazer rascunhos. Enquanto você está lendo o caso, já separa os artigos. Você não lembra o artigo, mas você pensa assim, pô, isso aqui tem uma cara de responsabilidade, eu não lembro exatamente. Você já puxa, dá uma olhada na estratégia de súmulas que vocês já fizeram, você já deve ter mais ou menos olhado as súmulas ali por alto. Vai olhando, não lembra? Bate o olho rapidão. Destrincha ali e coloca. Não sei qual estratégia o Léo colocou com vocês, ou ele propôs, mas tem alunos que são muito ansiosos
E aí eles precisam dar uma olhada nas questões. Se você for ansioso nesse ponto, de precisar ler a questão, leia. Eu, particularmente, não recomendo como um todo, porque às vezes pode te deixar um pouco mais angustiado. Mas, de qualquer forma, dá uma olhada na peça, identifica o momento, anota os artigos e não me inventa de perder tempo, Paulo, fazendo rascunho. Aquele tal do rascunho é um negócio que você perde tempo pra caramba. E o homem tem a letra feia. E aí vai continuar feia também passando a limpo. Então não tem mágica, a nossa letra é horrorosa. Tenta curvar ela um pouquinho. Lembra que ninguém é obrigado a ficar ali tentando desvendar hieróglifo. Então, ó, tenta vai ficar um pouco mais lento, tal. Não precisa também florear. Coloca sempre aquela regra. Nome jurídico, tese jurídica e artigo de referência. Sempre. Mais, galera, é isso. Tá com dúvida no valor da causa? Artigo 292. Valor da causa. Como que eu calculo? Professor, eu vi aqui no 337, é uma tese preliminar? É. Então, o valor da causa também é uma tese preliminar. Então, vê, todo o 337 vai trazer o escopo de defesa. Então, fica na boa. Bateu defesa? Ótimo. É contra a razão? Tem um recurso. O que eu faço? Se a questão de falar que o seu cliente quer recorrer, você vai representar o recurso também. Se ele fala que você foi intimado da apresentação do recurso, qual que é a nossa peça? Contra-razões. Sempre fala sobre as preliminares, que a gente já viu, depois bate no mérito. Não tem nenhuma preliminar, professor? Vamos para o mérito. É isso. Sempre vai ter preliminar? Não. Não é sempre, mas também não vai perder nada se você dar uma olhadinha ali no 337 com mais calma, tá? No mais, gurizada, não tenham medo do óbvio, tá bom? Não tenham medo do óbvio. Às vezes é o óbvio mesmo, é aquilo mesmo, não tem muito florear. Marque o óbvio, lembra dessas pequenas estratégias. Sentiu ansiedade, tá? Bateu desespero que não sabe? Levanta e sai para mijar. Paulo, não tô com vontade de mijar. Vai lá só para pegar um ar, para ir no banheiro, vá. Não fique desesperado, sentado. Gabi, tá ali se tremendo todinha. Vai dar uma volta, vai lá, levanta, volta. Não fica morrendo na cadeira, tá bom? Não fica fazendo isso. Dá uma arejada, vai lá, respira um apuro, depois volta, tá bom? Então, sempre façam isso, não deixa a ansiedade dominar vocês. Bem, no mais, é isso. Espero que vocês arrebentem, eu vou estar acompanhando. Léo, gurizada aí, ó, passando, vamos entregar a carteirinha pro povo, vamos lá na OAB, vamos entregar, vai ser um baita orgulho, a gente fica super feliz. Quem de vocês é do DF aqui, só para eu saber? Quem é do DF aqui? Tem 4 aí do DF para a gente entregar a carteirinha. Daqui o quê? Uns 2, 3 meses, Felipe? 2, 3 meses. Por aí. Se O Paulo é lá do Mato formado, Grosso, né, sim. Paulo? Isso, professor, Rondonópolis. Rondonópolis, show de bola. Pessoal, eu coloquei vocês numa linha de transmissão, não é grupo, mas linha de transmissão, e aí eu vou gravar para vocês ainda dicas do dia da prova mesmo, do que levar, do que fazer, do que não fazer, de como resolver as questões, de como vocês administrarem bem a gestão do tempo, mas podem ficar tranquilos. Eu queria que vocês focassem nisso que o Felipe falou aqui ao longo da revisão dele. Aquilo que vocês precisam focar daqui até lá, mas, sobretudo, a postura calma de procurar a resposta. Ela está no vade-mecum. A resposta vai estar no vade-mecum. Não achou, talvez, aquele detalhe lá no índice sistemático? Vão lá no índice remissivo. Vocês vão encontrar alguma palavrinha que tem a ver com aquela questão. Fiquem atentos ao que a questão está narrando, qual o momento processual, ou até mesmo qual é o detalhe do direito material que está sendo proposto ali. Vocês vão encontrar a resposta no vade-mecum. Pela minha experiência, menos de 5% na história da FGV foi cobrado alguma resposta que não estava no vade-mecum. Talvez até um entendimento do STF, alguma coisa doutrinária. Então, é essa calma, essa tranquilidade, essa postura que vocês têm de ter. Mas alguns detalhezinhos, como o Felipe já começou a falar aí sobre se lê ou não as questões, quanto tempo leva para fazer a peça, fazer logo o esqueleto, terminou de fazer o esqueleto, vão no banheiro, volta, revisa de novo o esqueleto, preenche a peça, vai de novo no banheiro, volta, faz 2 questões, volta de novo para o banheiro. Isso é uma questão, assim, de vocês entenderem assim, ó. Quanto mais vocês ficam assim, corcunda, né? Menos ar circula, menos oxigênio circula, e você vai ficando assim, apertado, angustiado, né, Felipe? Você vai ficando assim, tronco. Por isso que vocês têm que
Ir no banheiro, jogar uma água fria no rosto, na nuca, fazer um alongamentozinho, gastar uns 5, 7 minutos lá fora, volta, tranquilo. O que não dá é para vocês forçarem demais. Aí não rende. Aí não Exato. rende. Mas eu vou pontuar algumas coisas com vocês, inclusive a história do chocolate, né, Felipe? Felipe adora quando eu falo de chocolate no dia da prova. O pior, que teve um aluno meu que teve dor de barriga por causa do diabo do chocolate, agora eu tô sendo contra o chocolate. Não levem chocolate para a prova, gente. Não levem. Rapaz, teve uma caganeira lá que eu falei, meu amigo, não é possível que você passou por isso, bicho. Pelo amor de Deus. A gente comprou aquele chocolate de sinal, Sei. não conseguiu nem terminar a prova. Cara, eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma prova e teve um cara lá que levou, sabe aquelas barrinhas grandes da Nestlé, garoto, né? Que é aquela grandinha mesmo. Sei. O cara levou 2. E antes da metade da prova, ele já tinha detonado as 2 barrinhas de chocolate. Eu falei, esse cara não termina a prova, cara, é certeza. Ele não termina. Ele deve ter se levantado umas 4 vezes para ir no banheiro, cara, naquele dia. Não rola, gente. Não leva chocolate, leva fruta. Leva fruta, leva água. Leva água. Sério, quando o corpo começa a desidratar, depois de 40 minutos, só para vocês terem uma ideia, você tem que repor a água. E corpo desidratado, cérebro desidratado. Cérebro desidratado, cérebro desconcentrado. Aí você não sabe porque que às vezes você está ali desconcentrado. Às vezes é só falta de água, velho. Mas não leva chocolate. É uns acertozinhos pequenos. É tão bobo, gurizada. É tão bobo. Então, são coisas tão pequenas quando a gente vê nessa prova da OAB que faz toda a diferença. Tem concurso também, né, Léo? Total, cara. Total. Total, total. Ó, uma dica que o Felipe deu, eu não sei com qual de vocês que eu conversei hoje sobre a prova em si. Sobre a questão de não ler as questões antes de fazer a peça. Com quem foi de vocês que eu conversei? Foi com alguém? Ah, não, foi com o pessoal de constitucional. Não leiam as questões, leiam aquilo que você vai fazer na hora, leiam a prova, a peça. A peça. Esse negócio de ler a questão, aí você lê uma questão lá, 2 questões, dificílimas, só que você está lendo rápido porque você só está querendo saber o que vai encontrar lá na frente. Aí essa história de ler rápido, você lê um negócio que você não entende, na hora você fala, fudeu, eu tô ferrado lá na frente. Aí fudeu o quê? A peça. Que você ficou desconcentrado, ficou preocupado, você não consegue. Então, assim, foca naquilo que você está fazendo na hora. Primeira coisa, leiam a peça e façam um esqueleto. Depois do esqueleto, façam a peça, preencham, né? A peça lá direitinho. É Gente, isso. 00:20. Valeu as dicas aí do professor Rossi, sim ou não? Sim. Ó, domingo a gente arrebenta lá, hein, gente? Domingo a gente arrebenta. Estudo devolve, gente. Estudo devolve, vale a pena. Felipe, obrigado, querido. Deus abençoe você, viu? Valeu, Léo. Se cuida, viu? Até mais, gente. Boa Abraço noite. para vocês. Boa prova. Arrebentem. Turminha, abraço, a gente se fala. A gente ainda se fala antes da prova, viu? Fiquem tranquilos. Tchau, tchau. Obrigado, professores.